História começou de forma sutil, quase imperceptível. No começo, estávamos casados há anos, e como qualquer casal, tivemos nossos altos e baixos. Mas algo estava diferente. Sandy, minha esposa, parecia distante de uma maneira que eu não conseguia entender. As conversas foram se transformando em trocas unilaterais, e o som da sua risada, que costumava encher a casa, foi substituído pelo silêncio. No começo, eu atribuí isso ao estresse. Passamos por uma fase difícil depois do incêndio que destruiu nossa casa, e mudar para a casa da minha avó não era a ideia dela de um novo começo. Mas algo no comportamento dela deixou claro que não era só por causa do incêndio. Pequenas coisas começaram a se acumular. Ela chegava tarde do trabalho, sempre culpando reuniões que pareciam não existir. Uma vez, seu telefone foi deixado casualmente no balcão da cozinha, mas depois ficou grudado na mão dela. A tela sempre se afastava de mim. E então havia as noites em que ela convenientemente esquecia de usar a aliança de casamento, dizendo que estava com pressa ou que não servia mais direito. Eu tentei ignorar. Eu realmente tentei. Eu me dizia que todo relacionamento tem suas fases, e talvez esse fosse apenas um daqueles momentos em que precisávamos encontrar o caminho de volta um para o outro. Mas não demorou muito para eu perceber que eu era o único tentando. O ponto de virada para mim não foi nem dramático, mas sim nos pequenos momentos do dia a dia. Uma noite, perguntei a ela se ela queria assistir a um dos seus programas favoritos comigo, algo que costumávamos fazer quase religiosamente. Ela me olhou como se eu tivesse pedido para ela resolver uma equação matemática complicada. Não, estou cansada, ela disse, mal levantando os olhos do telefone. Mais tarde naquela noite, eu a vi rindo de algo na tela do celular, completamente absorta. Não era o tipo de risada que vem de um meme engraçado. Era o tipo de risada que vem quando você está falando com alguém que te faz sentir vivo. Nesse momento, eu não consegui mais ignorar os sinais. Ela estava se afastando de mim, e havia outra pessoa. Eu tentei argumentar comigo mesmo, pensando que talvez eu estivesse exagerando, mas a realidade estava bem na minha frente. As pequenas provocações, a mudança repentina no guarda-roupa dela, e a falta total de intimidade. Tudo isso apontava para a mesma conclusão: ela não estava apenas cansada de ser minha esposa. Ela já estava com outra pessoa, ou pelo menos considerando isso seriamente. Eu sabia que precisava falar sobre isso, mas como você começa essa conversa? Ei, você está me traindo. Não é algo que você solta assim no meio de um jantar. Então, eu esperei. Observei. Comecei a notar alguns padrões. Como ela, de repente, lembrava que tinha planos, ou como o tom dela mudava quando certos nomes surgiam na conversa. Ela não estava apenas distante. Ela já tinha ido embora, pelo menos emocionalmente. Era como viver com um estranho. Olhando para trás, acho que parte de mim já tinha aceitado. Ela havia tornado isso mais fácil, me tratando como se eu não existisse. Mas ainda havia uma parte de mim que se agarrava à esperança de que talvez pudéssemos consertar as coisas. Talvez, se eu desse espaço a ela, ela voltaria para mim. Eu sei que era tolice, mas quando você constrói uma vida com alguém, você não desiste sem lutar. Pelo menos, foi o que eu pensei na hora. A parte mais difícil não foi o desconfiar em si, mas esperar. Esperar para pegá-la em uma mentira. Esperar que ela admitisse o que eu já sabia. Esperar que ela se importasse o suficiente para esconder. Eu senti como se estivesse vivendo em tempo emprestado, como se cada interação que tivéssemos fosse apenas mais um passo para a verdade. Estava cada vez mais perto do inevitável, e no fundo, acho que ela sabia disso também. Na noite em que tudo desabou, não aconteceu nada de muito diferente, pelo menos não no começo. Eu cheguei em casa do trabalho, como sempre, e a casa estava quieta. Era inverno, então escureceu cedo. Quando entrei na garagem, percebi algo estranho. O carro dela não estava lá, e a luz da varanda não estava acesa. Normalmente, isso não me incomodaria, mas com o jeito que as coisas estavam, meu estômago revirou. Entrei e chamei por ela, mas não houve resposta. No começo, pensei que ela poderia ter saído para fazer algum recado ou visitar um amigo.
Mas enquanto eu caminhava pela casa, vi que a luz do quarto dela estava acesa. Subi as escadas e foi aí que a vi. Ela estava parada em frente à cômoda, se maquiando. Não estava usando o jeans de sempre, nem o suéter casual. Não, ela estava usando um vestido preto, novo, que eu nunca tinha visto antes. O vestido tinha uma bainha mais alta e um decote que deixava pouco para a imaginação. Os saltos ao lado dela eram os mais altos que eu já tinha visto. Fiquei na porta por alguns momentos, apenas observando. Ela nem me notou no começo, estava muito concentrada no batom vermelho forte, que a fazia parecer completamente diferente. Foi então que eu percebi, isso não era apenas uma noite qualquer, era algo planejado. Ela estava se vestindo para alguém. Meu peito estava apertado, mas eu me mantive calmo. Não gritei, não exigi respostas. Em vez disso, perguntei se íamos a algum lugar. Sua mão parou no meio da aplicação e ela me olhou pelo espelho. Não havia nenhum sinal de culpa em seu rosto, só irritação. Não, ela respondeu categoricamente. Eu vou sair, tenho um encontro. Eu não reagi imediatamente. Acho que ela estava esperando uma explosão, uma discussão aos gritos, talvez até alguns pedidos. Mas eu apenas fiquei lá, olhando para ela. Você me ouviu? Ela perguntou, sua voz afiada. Eu tenho um encontro, vou sair com outro homem. Meu coração estava batendo forte, mas eu me recusei a dar a ela a satisfação de uma cena. Não, eu disse, mantendo meu tom calmo. Ela se virou para mim, claramente irritada. Não o quê? Você não vai sair em um encontro? Ela perguntou. Eu respondi, pelo menos não enquanto nós estivermos morando sob o mesmo teto. Se você quer ver outra pessoa, tudo bem. Mas arrume suas coisas e encontre outro lugar para ficar. Quando você sair, eu vou preencher os papéis do divórcio, e você pode fazer o que quiser. A risada dela foi afiada e amarga. Eu não vou embora, ela disse. Eu gosto dessa casa, e quando for minha, farei o que eu quiser com ela. Se você continuar agindo como um idiota, vou garantir que fique com a maior parte do dinheiro quando a vendermos. Respirei fundo, segurando a pouca paciência que me restava. Faça um favor a nós dois, eu disse. Vá ficar com seus pais até isso acabar. Você é quem quer sair. Ela cruzou os braços, com um olhar presunçoso no rosto. Oh, eu estarei de volta em 30 minutos, ela disse. É melhor você não estar aqui quando eu voltar, ou vou chamar a polícia. Vou dizer a eles que você me ameaçou, talvez até me bateu. Você sabe como. Isso não vai funcionar. Eles vão te segurar por 48 horas, e até lá eu terei trocado as fechaduras, ela disse, mas a raiva fria já estava se instalando em mim. Ela realmente achava que podia me manipular assim? Você está cometendo um erro, eu disse, com a voz calma, mas firme. Acha que pode me assustar, mas eu não vou a lugar nenhum. Ela revirou os olhos e voltou a se concentrar no espelho, murmurando algo sobre precisar consertar o batom. Eu saí do quarto, com a mente a mil, mas não em pânico. Eu sabia o jogo dela. Se ela queria jogar sujo, eu também sabia como me adaptar. Ela achava que estava no controle com suas ameaças e confiança, como se já fosse dona da casa, dona da minha vida. Isso só acendeu um fogo em mim. Mas ao invés de perder a paciência, eu me concentrei no que podia controlar. Eu não ia deixar ela pisar em mim sem lutar. Fui até a garagem e vi o taco de beisebol de alumínio encostado na parede. Era o mesmo taco que eu usava nos jogos de verão com os amigos. Eu o peguei, testando seu peso na minha mão. O carro dela estava estacionado lá fora, e eu quase podia imaginar o rosto presunçoso dela, pensando que ia embora para encontrar o amante e me deixar para trás. Bem, não essa noite. Fui até o carro dela e dei uma boa batida com o taco. Os faróis e lanternas traseiras quebraram, deixando o carro inútil para qualquer viagem. Mas eu não tinha terminado. Conhecia a rotina dela. A bolsa estava sempre no balcão da cozinha, e lá estava ela, exatamente onde eu esperava. Eu abri com cuidado, sem fazer barulho, e encontrei o telefone dela. Uma parte de mim quase riu de como ela era previsível.
Peguei o telefone e fui até a garagem. Removi a bateria e, com um golpe forte de martelo, o telefone se quebrou em 3 pedaços. Satisfeito, coloquei os pedaços de volta na bolsa dela. Sem bateria, ela não ligaria para ninguém naquela noite. Então, notei um pequeno pacote de preservativos na bolsa. Por um segundo, pensei em furá-los com um alfinete só para mexer com ela, mas depois desisti. Ela provavelmente me acusaria de tentar incriminá-la, e eu não queria essa dor de cabeça. Quando ela entrou na cozinha, estava toda vestida, com saltos pretos e aquele batom vermelho ridículo. Olhou para mim com uma mistura de irritação e presunção, como se já tivesse vencido qualquer jogo que ela estivesse jogando. Ela apontou para a porta, como se eu fosse um intruso. Eu não me movi. Em vez disso, servi uma xícara de café, me inclinei contra o balcão e tomei um gole lento. Boa sorte com a sua noite, eu disse casualmente. Os olhos dela se estreitaram. O que você fez? Ela perguntou, sua voz mais afiada agora. Eu sorri e tomei outro gole. Por que você não vai dar uma olhada no seu carro? Eu sugeri. Os saltos dela batiam no chão enquanto ela saía correndo para a frente da casa. Momentos depois, eu a ouvi gritando, furiosa. Ela voltou para dentro, com o rosto vermelho de raiva. O que diabos você fez com meu carro? Ela gritou. Eu dei de ombros e mantive o tom leve. Está estacionado na rua, qualquer coisa poderia ter acontecido. Seu bastardo, ela sibilou. Vou ligar para ele me pegar. Vá em frente, eu disse, gesticulando para a bolsa dela. Você vai precisar do seu telefone para isso. O rosto dela congelou por um segundo e, então, ela pegou o telefone da bolsa. Quando percebeu que não ligava, a fúria dela atingiu um nível totalmente novo. Você quebrou meu telefone. Eu me inclinei para trás e cruzei os braços. Talvez você devesse ter ficado de olho melhor. Ela estava praticamente vibrando de raiva. Trocaram seus saltos por tênis e saiu furiosa, provavelmente pensando que poderia bater na porta de um vizinho e pegar emprestado o telefone deles. Eu a observei pela janela enquanto ela ia de casa em casa, ficando cada vez mais frustrada quando ninguém a atendia. Ela estava gritando quando chegou ao fim do quarteirão. Eu me inclinei contra o balcão, tomando meu café e esperei. Eu sabia que era só uma questão de tempo até que ela encontrasse alguém disposto a ajudar ou ficasse desesperado o suficiente para chamar a polícia. De qualquer forma, eu estava preparado. Ela achava que estava no controle, mas quando essa noite acabasse, ela perceberia o quanto estava errada. Não precisei esperar muito até que as coisas tomassem outro rumo, embora não fosse o que eu esperava. Enquanto tomava meu café, pude ouvir os saltos dela batendo no chão acima de mim. Quando o silêncio veio, foi minha deixa para ver o que ela estava fazendo. Olhei pela janela bem a tempo de vê-la caminhando em direção à garagem. Ela não desistiria dos planos tão facilmente. O problema é que eu conhecia Sandy. Ela era impulsiva, com certeza, mas previsível no desespero. Ela já tinha descoberto que o carro dela estava fora de serviço e deve ter pensado que eu deixaria meu Suburban, a besta, como ela costumava chamar, na garagem, só esperando para salvar a noite dela. O que ela não sabia era que eu tinha desconectado o abridor da porta da garagem mais cedo, caso ela tentasse algo exatamente assim. Eu a segui silenciosamente e a observei pela porta lateral enquanto ela subia no banco do motorista da besta. O motor rugiu com um som gutural profundo que ecoou pela garagem por um segundo. Eu pensei em pará-la, mas decidi deixá-la fazer sua própria bagunça. Ela apertou o botão da porta da garagem, e quando nada aconteceu, tentou novamente. A frustração brilhou no rosto dela, mas, em vez de parar para pensar, ela fez a coisa mais Sandy imaginável, pisou no acelerador. A besta rugiu para frente, batendo na porta da garagem com um guincho metálico que me arrepiou a espinha. A potência do motor de 454 cavalos foi demais para a porta velha. O som de metal rasgando e madeira rachando preencheu o ar enquanto a besta saía da garagem, arrastando o que restava da porta com ela. Mas essa não foi a pior parte. Estacionado diretamente atrás da garagem, provavelmente no pior lugar possível, estava uma viatura policial.
2 policiais tinham acabado de chegar, após as ameaças de Sandy de chamar a polícia. A besta bateu na frente da viatura com tanta força que empurrou o carro para trás, alguns metros. Deixando a frente amassada como uma sanfona, um dos policiais tinha acabado de abrir a porta do motorista quando o acidente aconteceu. A porta balançou para trás violentamente, desequilibrando o policial e jogando-o no chão. Sua parceira, uma ruiva que eu lembrava do colégio, já estava em movimento, puxando a Sandy para fora da besta pelos cabelos, antes que ela pudesse entender o que tinha acabado de acontecer. Deite no chão, o policial ruivo gritou, sua voz ecoando pela vizinhança. Sandy gritou algo incoerente, se debatendo enquanto era arrastada para a calçada. Ela nem mesmo lutou direito, apenas soluçou e xingou enquanto o policial a algemava. Enquanto isso, eu corri para verificar o policial que havia sido atingido. O nariz dele estava claramente quebrado, e o sangue escorria pelo seu rosto, mas ele estava consciente. Fique parado, eu disse a ele, segurando sua cabeça para manter o pescoço estável. A ajuda está a caminho. Os próximos 20 minutos foram um borrão de caos. Os vizinhos espiaram por trás das cortinas, alguns ousados o suficiente para sair e ficar boquiabertos. Ambulâncias chegaram, com luzes piscando, e mais carros de polícia encheram a rua. Eu respondi perguntas enquanto mantinha um olho na Sandy, que estava sentada na parte de trás de outro carro de polícia, algemada e chorando como uma criança que foi pega roubando. Quando a poeira baixou, Sandy estava a caminho do hospital com o ego machucado, um pescoço duro do airbag e uma lista crescente de acusações, direção perigosa, danos à propriedade e agressão a um policial com um veículo, para citar alguns. Quanto a mim, fiquei na garagem assistindo os destroços da besta sendo levados embora. Eu deveria ter ficado furioso, mas, honestamente, eu só me senti aliviado. Não era só sobre o carro ou a bagunça que ela fez na garagem, era sobre finalmente ter provas, evidência inegável de que a Sandy era sua pior inimiga. Por todas as ameaças, manipulações e arrogância dela, ela finalmente bateu em uma parede, literal e figurativamente. E pela primeira vez em meses, eu senti que conseguia respirar. Os dias seguintes ao caos foram uma mistura de entrevistas policiais, consultas com advogados e telefonemas estranhos de conhecidos em comum que tinham ouvido falar do fiasco. Sandy não perdeu tempo piorando as coisas para si mesma. Depois que foi libertada sob fiança, paga pelos pais, é claro, ela sacou quase cada centavo da nossa conta bancária compartilhada. $9.000 sumiram em um instante, me deixando com uns míseros 1.000 no meu nome. Não fiquei surpreso, foi só mais um movimento desesperado de alguém que pensava que ainda estava no controle. Meu advogado e eu começamos a trabalhar imediatamente. Felizmente, eu já tinha previsto algo assim meses atrás. Antes que as coisas saíssem de controle, eu tinha transferido a propriedade da nossa casa para os meus pais, legalmente. Ela nem estava mais no meu nome. Eu sabia que a Sandy exigiria metade de tudo e eu não ia deixar ela pegar. Ela não tinha ideia no que estava se metendo. Na nossa primeira reunião, Sandy apareceu com seu advogado, um cara desprezível com um penteado ruim, que claramente pensava que essa seria uma vitória fácil. Eles não perderam tempo falando sobre as exigências dela. Ela quer a casa ou metade do seu valor, o advogado dela começou, deslizando presunçosamente uma pilha de papéis sobre a mesa. Também vamos solicitar todos os móveis novos, os eletrodomésticos e uma parte do pagamento do seguro contra incêndio. Olhei para o meu advogado, que nem piscou. Em vez disso, ele calmamente puxou um documento e entregou para eles. A casa não é propriedade da comunidade, ele explicou. Ela pertence ao pai do meu cliente. Não tem nenhuma reivindicação legal sobre ela. O rosto dela ficou pálido por um momento, mas ela se recuperou rapidamente, inclinando-se para sussurrar algo para o advogado dela. Ele olhou o documento, e a expressão dele foi ficando mais tensa a cada palavra que ele lia. Isso não pode estar certo, ele murmurou. Mas era. Eles não tinham nada. E quanto aos móveis e eletrodomésticos, meu advogado continuou, temos recibos mostrando que foram comprados com os fundos da conta do pai do meu cliente. Eles também não são propriedade conjugal. A frustração dela era palpável. Ela cruzou os braços,
olhando para mim como se eu a tivesse traído pessoalmente, o que era irônico, considerando as circunstâncias. Você está me deixando sem nada. Ela finalmente explodiu. Isso não é totalmente verdade, meu advogado respondeu suavemente. Estamos dispostos a deixar você ficar com um dos conjuntos de quarto, só por nostalgia. Eu quase podia ouvir os dentes dela rangendo. Ela saiu furiosa da sala, logo depois de deixar seu advogado para negociar o resto. No final, ela conseguiu ficar com o carro dela, uma parte do dinheiro que ela sacou e não muito mais. O advogado dela sabia que ela estava em uma posição perdida e a convenceu a fazer um acordo antes que as coisas piorassem. O juiz não se conteve. Ao finalizar o divórcio, ele me elogiou por ser proativo na proteção dos meus bens, o que era a maneira educada dele de dizer que a Sandy tinha sido enganada o tempo todo. Quando o martelo bateu, eu estava livre, e ela foi deixada para lidar com a bagunça legal que ela mesma criou ao bater a besta em uma viatura policial. Não era sobre vingança para mim, era sobre autopreservação. Sandy tentou manipular, intimidar e forçar seu caminho para levar tudo, mas ela me subestimou. Ela pensou que eu simplesmente ia ceder e deixar ela vencer. Em vez disso, eu joguei o jogo longo, e quando acabou, eu saí com minha dignidade intacta. Depois que a poeira baixou e a tinta secou nos papéis do divórcio, eu finalmente tive um momento para respirar. Parecia estranho no começo, quase como se eu estivesse pisando na vida de outra pessoa. Por anos, minha rotina, meus pensamentos, até minha felicidade, giravam em torno de Sandy e nosso casamento. E agora ela tinha ido embora. A casa estava quieta, mas não de uma forma solitária, mas como uma paz. Eu podia finalmente focar em mim mesmo e no que eu queria, em vez de estar sempre pisando em ovos perto dela. Passei os primeiros meses colocando minha vida de volta nos trilhos, consertando a casa, me reconectando com velhos amigos e encontrando hobbies que eu tinha negligenciado por anos. Não era sobre me distrair, foi sobre resgatar quem eu era antes de tudo desmoronar. Uma das primeiras coisas que fiz foi começar a ir ao campo de tiro novamente. Sempre foi algo que eu gostava, mas durante os últimos anos do meu casamento, eu não arranjei tempo para isso. Em uma dessas viagens, encontrei o sargento Sweet, a mesma policial que prendeu a Sandy durante o incidente na garagem. Ela estava lá, de jeans e uma blusa casual, completamente diferente da persona uniformizada e prática que eu tinha visto antes. Conversamos por um tempo e eu descobri que ela também estava recém-solteira. O divórcio dela tinha sido confuso, mas não tão caótico quanto o meu. Uma coisa levou a outra, e eu a convidei para sair. Para minha surpresa, ela disse que sim. No nosso primeiro encontro, eu me vesti bem, talvez até exagerando, mas ela pareceu apreciar o esforço. Ela deixou claro, desde o começo, que não estava interessada em jogos ou drama. E, honestamente, eu também não estava. 9 meses depois, nos casamos. E posso dizer genuinamente que foi o momento mais feliz da minha vida. Ela não é só minha esposa, ela é minha parceira em todos os sentidos da palavra. Construímos uma vida juntos, baseada no respeito mútuo e na confiança, duas coisas que estavam faltando no meu casamento anterior. Quanto a Sandy, eu ouvi algumas coisas sobre ela por meio de conhecidos em comum. Ela se casou novamente, 2 vezes, e pelo que entendi, seu segundo marido parece mantê-la sob controle. Bom para ele, eu acho. Não guardo mais raiva dela. Demorei um pouco para chegar a esse ponto, mas percebi que guardar ressentimento só me manteria preso ao passado. Hoje em dia, minha vida é simples e gratificante. Minha esposa e eu comemoramos recentemente nosso 25º aniversário de casamento com um cruzeiro fluvial pela Europa, uma viagem que ela sempre sonhou. As crianças estão crescidas e indo bem, e eu não poderia estar mais orgulhoso delas. Semana passada, entregamos a antiga casa da minha avó para nossa filha como presente de casamento. Pareceu um momento de círculo completo. Aquela casa tinha sido cenário de tanta dor e transição, mas agora está começando um novo capítulo para ela. De vez em quando, eu penso naqueles dias caóticos com a Sandy. Não com arrependimento, mas com gratidão. Eles me ensinaram muito sobre quem eu sou e do que sou capaz de lidar.
A vida nem sempre segue o caminho que você planeja, mas às vezes são os desvios inesperados que te levam exatamente para onde você deveria estar. E estando aqui agora, eu não mudaria nada.